Oi, o meu nome é Aline, eu tenho cabelos longos, loiro escuro, pele de cor branca, olhos claros e tô usando uma camisa de cor preta. Eu tô de volta aqui, trazendo para vocês a nossa segunda aula da oficina de carimbo artesanal. Nessa aula, nós vamos aplicar os carimbos que foram desenvolvidos na aula passada e criar algumas estampas. Vamos começar mostrando os materiais que nós vamos utilizar. Um pedaço de papelão, que é para apoiar o tecido que nós vamos utilizar, para que quando a gente carimbar, a tinta ela não transfira para a base que a gente vai utilizando, seja um móvel ou qualquer outro objeto, e assim não suje essa superfície. O tecido, lembrando que é importante dar sempre preferência para tecidos de fibras naturais, como por exemplo o algodão, porque a tinta ela vai aderir com mais facilidade. É importante passar também o tecido para retirar os vincos e assim não prejudicar na hora de carimbar. Tinta, nesse caso tinta para tecido, já que é o material que a gente vai utilizar. Mas caso você vá utilizar os seus carimbos para carimbar outra superfície, como por exemplo o papel, você vai utilizar um material que seja adequado a essa superfície, como por exemplo a tinta acrílica ou a tinta guache. Os carimbos que foram desenvolvidos na aula passada. Para pintar, a gente vai precisar de um rolinho de pintura e ou um pincel. O rolinho ele facilita na hora de pintar e o pincel ele é indicado para pintar áreas menores e o tamanho desse pincel vai depender da sua necessidade. Uma bandeja de isopor ou qualquer outro recipiente que você possa colocar a tinta para poder espalhar quando for utilizar o rolinho. Fita crepe para poder prender o tecido que a gente estiver utilizando, para na hora de carimbar ele não se movimentar e acabar manchando. Eu começo aqui com o tecido já preso, né, com a fita crepe. Vou colocar a tinta no recipiente, no meu caso na bandeja de isopor. E aí vou transferir essa tinta pro carimbo e em seguida eu começo o processo de carimbar. Vou utilizar o rolinho, que vai me ajudar e vai agilizar o processo. Eu escolhi essa forma redonda e fiz uma outra menor. Essa primeira estampa eu quis mostrar que a partir das formas simples, né, mais básicas que a gente fez, a gente pode desenvolver novas formas. Como, por exemplo, utilizando só essas formas redondas, né, uma maior e a outra menor, eu vou conseguir aqui uma silhueta da cabeça do Mickey, por exemplo. E aqui, caso você ache que ficou meio falhado, você pode repetir o processo, sempre pressionando um pouco, né, o carimbo contra o tecido, para que ele possa fixar bem e espalhando sempre essa tinta no carimbo de forma o mais uniforme possível, para que você tenha um preenchimento maior. Aqui eu vou utilizar o carimbo de gatinho.
aqui a gente pode ver que ainda ficou algumas bordinhas, né, algumas partes da borracha que interferiram um pouco nessa forma. O que a gente pode fazer é vir novamente com o formão e acertar isso, ou então utilizar um papelzinho, um pedaço de tecido para poder limpar. É importante dizer que se você for carimbar uma blusa, uma bolsa, algo assim, que você quer já em definitivo, é importante sempre testar esses carimbos, se eles estão já de acordo com o que você quer. E caso não estejam, você pode, fazendo os ajustes necessários. Aqui eu fui utilizando apenas um elemento para fazer essa estampa, bem simples, e fui intercalando esse único elemento. Ficou assim. Agora vamos utilizar o carimbo da carinha feliz. Sempre se certificando se você está espalhando a tinta por toda a forma. E aí você vai dispondo esse carimbo, vai carimbando da forma que você achar melhor. Aqui eu já vou utilizar dois elementos, a abóbora e o chapéu. E eu vou começar carimbando o chapéu. Eu vou carimbando, deixando alguns espaços para depois vir carimbar a forma da abóbora. Aqui, como a minha bandeja ela já tá suja com a tinta preta, eu vou utilizar uma batata de papelão para colocar outra cor de tinta. Aí aqui eu poderia ter utilizado a cor verde também, por exemplo, para pintar a parte do cabinho da abóbora, mas eu preferi deixar ela assim, toda de uma cor só, até para agilizar o processo. Eu fiz essa outra abóbora menorzinha, e aí eu vou utilizar ela também para poder preencher os espaços. E aí você pode utilizar misturar elementos maiores com elementos menores, elementos diferentes. Vai depender do seu objetivo com essa estampa, qual é o estilo que você acha mais legal. E aí você vai testando mesmo, até você achar algo que você acha interessante. E aqui, como ficaram muitas abóboras, eu vim carimbar o chapéu de novo e aproveitei para mostrar a aplicação da tinta com o pincel.
E aqui a gente pode ver que com o pincel precisa passar bem mais tinta, mais algumas vezes, para que ele tenha uma maior fixação da tinta. E ainda fica um pouco falhado. E aí você pode vir com o próprio pincel e preencher, né, dessa forma. Agora eu vou utilizar um tecido preto, esse é um tricoline 100% algodão, e eu vou carimbar a forma do rosto do Jack. Para isso eu estou utilizando a tinta branca e sempre pressionando bem para que a forma toda fixe no tecido. Aqui vocês vão perceber que ficou um pouco falhado. É importante se atentar ao que você está utilizando embaixo. Por exemplo, esse papelão ele tem uma textura e acabou que deu essa textura também no tecido. Eu vou utilizar agora essas tampinhas para dar o exemplo que eu havia falado anteriormente para vocês, sobre utilizar objetos que você já tem em casa, como se você quer uma forma circular vazada, você pode utilizar a própria tampinha para poder fazer. Você também pode utilizar figuras feitas em MDF, por exemplo. E sobre a aplicação da tinta, é interessante você aplicar dando batidinhas com o pincel, por exemplo. Porque caso você utilize o pincel e passe essa tinta, arraste, ela vai acabar saindo, não vai fixar bem nesse objeto. Aqui eu vou utilizar, né, eu mudei de ideia. Em vez de usar só as duas tampinhas, eu vou trazer também as outras formas que a gente fez, essas formas geométricas, e fazer uma mistura, né, com esses elementos, só para que vocês possam ver a aplicação de todos os carimbos que foram desenvolvidos. E aqui não é bem uma estampa pensada com um objetivo, um tema específico. É mais para que vocês realmente possam ver todas essas formas dispostas, né? E para vocês também verem que vocês podem misturar vários elementos. Como eu disse, vai depender do seu objetivo, como você prefere. Se você gosta de algo um pouco mais minimalista ou mais ornamentado, com mais elementos ou com um único elemento. E isso é só você deixar a sua criatividade fluir. Aqui eu vou utilizar essa forma que a gente fez, né, com o cordão. Aqui nessa parte acho que não vai dar para vocês verem muito bem, mas ao final que eu vou mostrar todas as estampas, né, todas as aplicações, vocês vão perceber que esse cordão ele tem uma textura e isso traz mais digamos, uma riqueza, né, para sua forma. Você utilizar texturas para carimbar. Aqui eu vou utilizar também o carimbo da Carinha Feliz, só para trazer um elemento a mais nessa aplicação.
E aqui são todas as aplicações. E aqui vocês podem ver a textura que eu falei. Então, essa foi a nossa oficina de carimbo artesanal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer essa oficina. Caso vocês tenham feito algum carimbo, desenvolvido alguma estampa a partir desses carimbos, podem ficar à vontade em compartilhar com a gente. Nós vamos adorar ver. E caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que nós vamos responder. E obrigada!